Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, verificação de identidade. Luli, por que ainda se usam senhas? Pois é, né? Identidade é uma questão muito séria, né? No mundo físico era tão fácil, né, Mário? Assim, só você pensar o que seria a nossa vida hoje, 50 anos atrás, ou numa cidade, numa comunidade muito pequena. O sujeito vai olhar você, ele conhece você, conheceu seu pai, conheceu seu avô, sabe aonde você mora. Então, quer dizer, o seu crédito tá ligado à sua pessoa. Se você esqueceu de pagar uma coisa, volta mais tarde. Quer dizer, todo mundo se conhecia e a sua presença física era a sua identidade. Tanto que muitas das vezes tem até hoje, tem aquele seu amigo que você não sabe que o nome real dele é Ademar, porque você sempre chamou ele de Joãozinho. E sei lá porque o Ademar tem o apelido de Joãozinho, mas tinha o apelido de Joãozinho e assim seguia. O que acontece é que no mundo digital a gente perde isso. Então, para que você seja você mesmo, você precisa provar que você é. Então, é mais ou menos como se você precisasse o tempo todo apresentar a sua identidade. E isso é um conjunto de usuário-senha. Só que como eu tenho que apresentar minha identidade em um monte de lugares, e essa identidade é um conjunto de palavras, uma pública, outra privada, que eu tenho que usar o tempo todo, eu tenho que ter um monte de senhas. Como eu não consigo guardar um monte de senhas, o resultado é que você acaba usando a mesma senha, e se o cara roubar uma senha de um lugar um pouco mais simples, tipo uma venda pequena, um site pequeno, ele acaba usando essa senha para acessar uma coisa maior e mais usada. Então, quer dizer, a sua identidade digital é que no fundo é o grande problema. Pois é, então está evidente que elas não funcionam. Pois é, nem elas nem a biometria, né? Quer dizer, essa ideia de você, não, eu ponho a minha digital, resolve, mais ou menos, né? Quer dizer, é muito fácil também simular digitais, né? Quer dizer, existem várias películas e outras formas de você fazer uma ligação direta no telefone que ele contorna a necessidade da biometria. Na verdade, a gente ainda não tem um sistema perfeito de identificar. Tem gente que fala assim, olha, eu posso identificar através de uma selfie mais o RG, mais a sua digital, etc. Mas até agora todos esses sistemas são mais ou menos que nem aquela trava da direção do carro. Eles não impedem o ladrão de roubar, só o ladrão olha e fala, isso aqui vai dar muito trabalho e rouba o carro do vizinho. Eu tô ficando encafifado, Luli. Assumindo aí que haja um sistema perfeito de identificação, aí o problema estaria resolvido? Mais ou menos, né, Mário? Vamos imaginar que eu tenho um sistema perfeito de identificação a partir de uma foto sua. Tá bom. Agora, eu quero me fazer passar por você e eu não sou você. Tudo bem, eu pego uma foto sua online e uso a sua foto no meu lugar. Então, quer dizer, ou eu pego o registro que você já fez em algum outro site e uso. Não existe ainda um sistema perfeito. Porque, como fraude é uma coisa que dá muito dinheiro, o bandido está sempre um passo na frente ou um passo muito perto. Então, quando você finalmente descobrir um negócio, você descobriu alguma coisa que está muito fácil de ser copiada ou está perto de ser copiada. Os sistemas que melhor funcionam hoje, eles dão tanto trabalho que as pessoas não gostam de usar. Porque também dá muito trabalho você ficar provando quem você é, ou provando que você é esse cara o tempo todo. É chato, é natural que as pessoas não queiram. Então o resultado é que a gente ainda vai ter por um tempo esse problema de senhas. E por fim, como resolver esse problema? Olha, honestamente, eu acho que a melhor forma de resolver esse problema é terceirizar. É você entregar na mão de alguém que não seja Google, que não seja Facebook e que seja um administrador da sua identidade. Então imagina o seguinte, quando você dá o seu CPF para fazer uma compra, o governo está garantindo que você paga os seus impostos. Quando você dá o número do seu cartão de crédito, o banco está garantindo que você vai honrar essa dívida. Ou seja, eu tenho um órgão que vai validar a minha capacidade. Então não adianta dizer eu sou eu. Assim, por exemplo, se eu quero vender uma casa minha para você, o cartório vai dizer que essa casa é realmente minha, não adianta mais a minha palavra. A identidade da gente ficou uma coisa grande demais para que a gente tome conta. E daqui a pouquinho vai começar a aparecer um administrador de identidade. Quer dizer, é alguém que é responsabilidade dele que ninguém me copie, e ele faz essa intermediação do cadastro, e aí eu não tenho que me preocupar mais, porque eu só tenho uma senha, a dele, e aí o resto, ele que cuida. Mais ou menos como, sei lá, uma administradora de cartão de crédito cuida do seu crédito. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia,
por Luli Radfarer. Bibliomania, por Marisa Midori. Professora Marisa Midori, muito bom dia! Mais uma vez, que alegria conversar com a senhora. Professora, recentemente a editora da USP, a EDUSP, desceu aos infernos e publicou o Dicionário Infernal. Como a senhora analisa essa publicação? Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. Pois é, o livro desce aos infernos, não é? E a EDUSP faz uma belíssima edição de Dicionário Infernal por J. Collin de Plancy, ilustrada com 550 gravuras, dentre as quais os retratos de 72 demônios, desenhados pelo senhor Louis Le Breton, segundo os documentos formais. Tradução de Angela Gasperin Martinazzo, professora da Universidade de Brasília. Quem foi Collin de Plancy? Ele nasceu, na verdade, Jacques Collin, em 30 de janeiro de 1793 ou 1794, e a sua formação se dá dentro do espírito das luzes, não é? Ele se transfere para Paris em 1812 e lá entra em contato com os salões da época e em 1821 ele se torna um livreiro no Boulevard Montmartre. Então é um homem que conhece bem o meio intelectual, que mantém uma livraria, tem contato com os principais jornais da época e com uma elite de burgueses, não é? Que o ajuda aí a financiar seus muitos projetos, entre a escrita, a venda de livros, a produção impressa e assim por diante. Após alguns anos, esses negócios não dão muito certo, ele se transfere para os Países Baixos e uma primeira edição do Dicionário Infernal já havia saído em 1818, mas o autor também tem uma reviravolta espiritual. Ele, que era tão incrédulo e um agnóstico por formação, ele se torna um católico fervoroso. Então nós vamos ver as outras edições dentro desse novo espírito e com novas mudanças. Essa edição aqui é a definitiva e ela será impressa por um grande editor que é o Henri Plon e ilustrada por um dos maiores gravuristas, né, litógrafos e paisagistas da época, que é o Louis Le Breton. Professora, uma curiosidade. Esse livro que fala das coisas infernais, qual é a definição que ele dá de livro? Bom, livro para ele são quase todos os livros, e eu passo a citar, que contêm segredos maravilhosos e maneiras de evocar o diabo, e que foram atribuídos a grandes personalidades da história. Isso está no verbete livros. Então são os livros de Abel, de Adão, de Alexandre, de Alberto Magno, de Daniel, de Hipócrates, Galeno, Leão III, Hermes, Platão, São Tomás, São Jerônimo, são tidos nas ideias dos imbecis por autores de livros mágicos. Esses livros, ele ainda continua, são ininteligíveis e tanto mais admirados pelos tolos quanto menos compreendidos são. Vejam-se, sob os respectivos nomes, os grandes homens aos quais se conferem os livros mágicos. O livro dos prodígios, ou as histórias e aventuras maravilhosas e notáveis de espectros, assombrações, espíritos, fantasmas, demônios, etc., relatadas por pessoas dignas de fé. Quando eu digo que ele é um homem das luzes e cético, eu acho que eu digo até pouco, não é? A contar por esse curioso verbete sobre os livros que remontam aí à história das maravilhas e do ocultismo. Mas veja bem, um cético que se converte de forma total ao catolicismo. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.
Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Nessa terça-feira, 8 de outubro, foram anunciados os vencedores do Nobel de Física. Esse ano, o prêmio foi dividido, metade para a dupla Michel Mayor e Didier Queloz, pela descoberta do primeiro exoplaneta orbitando uma estrela como o nosso Sol, e metade para James Peebles, por trabalhos em cosmologia. Professor João Steiner, mais uma vez o Nobel de Física vai para a astronomia. Surpreendeu? Eu acredito que não, né? Você veja que nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, de 2000 para cá, já é o 5º ano em que o prêmio Nobel vai para astronomia ou cosmologia, para essa área, né? O que é bastante, é 25%. Né? Então, eu acredito que isso tem sido, digamos, um reconhecimento da maturidade desta área de astrofísica e cosmologia, do nível de sofisticação, do nível de precisão que ela atingiu, por usar o universo inteiro como um grande laboratório de física, com alta sofisticação. E em relação à foto do buraco negro, que também estava sendo cogitado, o senhor acha que vai ficar para uma próxima? Eu acredito que a foto do buraco negro terá que esperar mais tempo, porque eu acredito que ainda precisa revelar mais fatos científicos novos, uma vez que o que ele demonstrou foi algo que nós exatamente esperávamos. A meu ver, eu posso estar equivocado, mas a meu ver o grande avanço que ocorreu foi o avanço tecnológico na questão da precisão. E sobre o James Peebles, que trabalha com cosmologia, essas descobertas impactam bastante a astronomia também, né? O James Peebles, ele recebeu o prêmio Nobel pelo conjunto da obra. Mas eu gostaria de citar algumas dessas coisas, dessas obras que vieram. Em 1964, portanto já há bastante tempo, foi descoberta uma radiação cósmica de fundo por Penzias e Wilson, que já receberam o prêmio Nobel há muito tempo. Eles eram engenheiros e não sabiam do que se tratava. Publicaram um artigo e 2 astrofísicos de Princeton perceberam imediatamente que se tratava da radiação cósmica de fundo prevista por Dicke e por Gamow e outros, né? Foi esse reconhecimento que perceberam a enorme importância disso e interpretaram então essas observações corretamente. Esses 2 físicos foi o Dicke, já falecido há muito tempo, e o Jim Peebles, que ainda vive. E de lá para cá ele fez muitas outras contribuições à cosmologia, sempre num plano teórico, né? Hoje o modelo padrão com que nós trabalhamos na cosmologia é o modelo de matéria escura fria. Esse modelo de matéria escura fria explica todas as observações que nós temos do universo, que agora recentemente foi acrescentado da expansão da energia escura, né? Mas o modelo de matéria escura fria é basicamente uma criação do Jim Peebles. Então é uma segunda interpretação, uma contribuição teórica que o Peebles deu para a cosmologia, e eu acho que a soma da obra dele mereceu de fato o prêmio Nobel. Dá para dizer em poucas palavras o que seria essa matéria escura fria? Quem disser essas palavras vai ganhar o próximo prêmio Nobel. Ótima resposta, quer dizer que não se sabe, na verdade, né? Não se sabe, e vai ser um acontecimento dramático para a física. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e esporte, por Paulo Santiago. Professor Paulo Santiago, qual a importância do aquecimento para o desempenho e prevenção de lesões no esporte de alto rendimento? Olá, ouvintes da Rádio USP. Para responder essa questão sobre o efeito do aquecimento e a prevenção de lesão e o desempenho esportivo, eu fiz o levantamento de 3 artigos científicos para discutir aqui com vocês. São 2 artigos publicados em periódicos nacionais. Um na Fisioterapia em Movimento, de 2015, ele fala sobre o programa de aquecimento do FIFA
Eleven Plus para prevenção de lesões de jogadores de futebol. Um outro artigo da Revista Brasileira de Medicina de Esporte, do ano de 2010, que vai falar de princípios fisiológicos do aquecimento, do alongamento na atividade esportiva. E um outro artigo mais denso, de maior importância talvez, que é uma revisão sistemática que fala sobre os efeitos do aquecimento, no caso do membro superior, da parte superior do corpo, para prevenção de lesões e desempenho esportivo. Ele está na British Journal of Sports Medicine, no ano de 2014. Esses trabalhos denotam claramente que ainda existe uma grande lacuna na literatura sobre os reais efeitos do aquecimento para a prevenção de lesão. Com relação ao FIFA Eleven Plus, o artigo nacional já fala que ele teve um papel importante para prevenir lesões. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês nessa coluna, principalmente baseado em um efeito prático, que eu observei em jogos de futebol de segunda divisão aqui no Brasil, é que aparentemente os treinadores e os preparadores físicos aplicavam uma intensidade muito alta no aquecimento, e os jogadores durante a prática mesmo em campo muitas vezes não faziam nem atividade de tamanha intensidade como era no aquecimento. Então dá a entender que existe um certo exagero no aquecimento em termos de intensidade. E será que isso não estaria além do que seria necessário para o desempenho esportivo? Então, esse artigo da British Journal mostra de interessante que exercícios de alta intensidade mais específicos foram melhor para aumentar a potência muscular. O que me chama a atenção é que no artigo da British Journal, as pessoas faziam aquecimento com o objetivo único e exclusivo, que esse é o objetivo do aquecimento, de aumentar a temperatura corporal. E esse aquecimento feito de forma adequada e em quantidades não tão exageradas como eu vi em jogos de futebol, eles promovem sim uma melhora de potência. A grande questão é que os jogadores muitas vezes parece que faziam mais atividades no aquecimento do que os próprios jogadores que estavam em campo. Então, isso leva a uma pergunta: será que está sendo feita de forma correta o aquecimento? Então é possível que preparadores físicos estejam errando na intensidade do aquecimento para situações de jogos? Os aquecimentos estariam sendo realizados de forma incorreta? Olha, muito provavelmente o aquecimento que está sendo realizado, ele deve estar tendo um bom efeito, ele está sendo feito até de forma correta para prevenção de lesão. Agora, para a questão de desempenho físico, nesse caso aí do futebol, eu tenho grandes indícios que os preparadores físicos, principalmente nesse caso que eu vi, que exageram um pouco na quantidade de atividade de alta intensidade que é feita no aquecimento, fora de campo, que isso esteja sendo feito de forma até errônea, de promover um efeito positivo sim, de prevenção de lesão, de aumentar a temperatura corporal do jogador. Só que, como o jogador está fazendo excessivamente tarefas de aquecimento, talvez isso pode influenciar numa queda de desempenho do jogador, porque ele já vai entrar com uma certa, não vamos colocar fadiga, mas ele vai entrar não em 100% em jogo dos seus estoques energéticos ou da sua capacidade, porque ele ficou muito tempo fazendo muita atividade de aquecimento. Então cabe aí aos treinadores, preparadores físicos dar uma olhada nesses trabalhos e tentar moderar um pouquinho aí a intensidade do aquecimento dos jogadores que não estão prontos ali para entrar em campo. Talvez fazer um pouquinho mais intenso antes de entrar em campo, mesmo se o jogador for solicitado. Como acontece em outros esportes, como a NBA, no vôlei, que os jogadores não ficam aquecendo o tempo inteiro do lado de fora do campo. Obrigado e até a próxima coluna. Eu sou Rosimeire Talamone. Nós acabamos de ouvir o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e diálogo.
por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. A professora nos fala hoje sobre o sinal verde de Trump para o ataque da Turquia contra os curdos. Cido, ouvinte da Rádio USP, licença para matar. Este foi o Twitter de Trump no começo da semana, informando a retirada dos soldados americanos do norte da Síria e dando sinal verde para a Turquia invadir a região e começar a matança dos curdos sob o pretexto de atacar o PKK. Quando o programa for ao ar, podemos assistir online a um genocídio novinho em folha. Será o terceiro dia de ataques aéreos, bombardeios de tropas avançando na fronteira e de uma fuga em massa dos civis, os que sobreviverem. Lição: tenha medo dos aliados, já que os inimigos você conhece. Pois os curdos, que levaram uma facada pelas costas, foram o braço direito da Casa Branca na luta contra o Daesh. Foi graças aos curdos que os delinquentes do auto-intitulado Estado Islâmico foram derrotados na região e também no Iraque. Agora que eles já fizeram serviço, armados por Washington, foram descartados sem aviso prévio. Os curdos são um povo de origem persa que luta há séculos por uma nação e um Estado autônomo. Fogem completamente do clichê obscurantista. São predominantemente laicos, falam curdo, não árabe, e as mulheres participam, ao lado dos homens, como combatentes. O Kurdistão virtual abrange uma parte da Síria, Iraque, Turquia e Irã, onde vivem cerca de 30 milhões deles. A Turquia, que sempre os perseguiu, aliás, Saddam Hussein também jogou armas químicas neles. A Turquia alega que pretende criar um corredor de paz. Que metáfora intrigante para um banho de sangue. A comunidade internacional protestou e até a ex-embaixadora de Trump na ONU, Nikki Haley, condenou esse salvo-conduto para a matança. A resposta do presidente turco Erdogan foi que, se continuarem a condená-lo, ele vai abrir a fronteira e despejar os quase 3 milhões de refugiados sírios na Europa. Há quem diga que a decisão é mais uma típica manobra trumpiana de criar um fato novo mais grave que abafa o outro. No caso, a confusão interna sobre a Ucrânia e o impeachment. Trump está de olho na reeleição e prefere agradar o seu eleitorado, a quem prometeu tirar os filhos de guerras distantes, a escutar seus assessores. O massacre dos curdos que ele agora patrocina, além de um crime de lesa humanidade, promoverá o ressurgimento de Daesh e de suas atrocidades. Mas isso será apenas um dano colateral do outro lado do oceano. Professora Marília Fiorilo retorna na próxima semana. Ela conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Sim, para nós discorrermos sobre educação e direitos é preciso muita informação. E vamos finalizar os nossos comentários em torno aqui da Lei Maria da Penha. Então, observe
o quanto essa lei é importante, porque ela alterou o próprio Código de Processo Penal, admitindo casos de prisão preventiva para este ofensor que pratique violência doméstica ou no âmbito familiar contra mulheres. Então, como medida protetiva de urgência, o afastamento deste ofensor mediante, então, uma prisão preventiva. A lei é tão importante que ela traz também no âmbito do Código Penal mais algumas circunstâncias agravantes, com a alteração do seu artigo 61, inciso 11, anexou-se a linha F, para dizer que é circunstância grave abuso, né, nessas relações domésticas de coabitação, de hospitalidade. Isto agrava a penalidade lá do ofensor. Ainda no mesmo Código Penal, as disposições do artigo 129, foi aí a mais o agravante do feminicídio, quando a vítima perde a vida, é um assassinato, mas, né, a pessoa morreu por ser mulher naquele fato. Mas, então nós temos, né, uma legislação que foi alterando o Código Penal e o Código de Processo Penal. Professora, o que falta para que seja implementada uma lei mais eficiente, uma lei mais forte? Bom, é preciso que, sobretudo, as prefeituras todas providenciem os abrigos para os casos de urgência, para abrigar, então, né, a mulher e muitas vezes as crianças, os filhos, crianças e adolescentes que nesses atos de violência acompanham aí a mãe para um abrigo, na impossibilidade de permanecer nas suas casas. Então, essa situação precisa ser melhor implementada. O judiciário já providenciou, temos varas específicas no judiciário para o atendimento dos casos ou dos processos de violência doméstica e familiar. O Ministério Público tem as coordenações também voltadas aí para o caso. Mas o mais importante é uma alteração que a Lei Maria da Penha trouxe para a chamada LEP, que é a Lei de Execução Penal, onde se prevê que nos casos de violência doméstica familiar, o juiz pode determinar um comparecimento obrigatório do agressor para programas de recuperação e educação. E neste caso, chamamos a atenção que a Polícia Civil, em especial, precisa, né, de psicólogos, de psicoterapeutas, de outros profissionais para acompanharem e desenvolverem os programas de recuperação. Até então temos algumas, sobretudo delegadas de polícia abnegadas, que promovem essas rodas de discussão com maridos e companheiros brigões, agressivos, etc. Mas ela está indo além, bem além da função dela. É preciso, né, nos programas de recuperação, a Polícia Civil, sobretudo, porque é recuperação e educação, ter lá nessa reeducação a presença desses profissionais. No direito brasileiro, a aplicação de penas não é castigo, é sempre reeducação. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e direitos. Professora Eunice Prudente.